Pessoal, a professora Aline Gris já está presente, tá? Ela já entrou na sala. De primeira mão, eu gostaria de agradecer, que ela foi muito atenciosa em nos fazer essa palestra. Vocês vão aproveitar bastante, tá? A professora Aline Gris vai dar uma oficina sobre as boas práticas de manipulação de alimentos e o que mudou durante esta pandemia. Ela é nutricionista, tá? Graduada pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Atualmente é personal diet, acompanha o SPA Qualidade de Vida e coordena grupos de reeducação alimentar. Já viram que ela é bombril, né? 1.001 utilidades. É especialista em higiene sanitária e também especialista em microbiologia, supervisora de segurança de alimentos pela BNT e é consultora de alimentos em mais de 40 estabelecimentos. Então, com vocês, Aline Gris aí, tá? Se Olá, apresente. gente. Bom dia. Seja bem-vinda, professora. Digo que Obrigada, Betânia. é um orgulho ter sido sua aluna, tá? Que além de uma profissional excelente, a senhora também é um ser humano maravilhoso. Então, aí, tem Obrigada. muito a doar a esses meus alunos, né? Já falei muito bem, assim, eles agora estão muito interessados nisso tudo, então vão aproveitar muito todos os seus conhecimentos. É um privilégio que a senhora esteja presente aqui. Fique Muito à vontade, obrigada. fique à vontade. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Adoro falar sobre boas práticas, né? Então, é uma coisa que a gente precisa levar para a vida e aprender realmente de uma forma assim. Vocês trabalham, Betânia, vocês são de que curso? Esses alunos, a maioria desses alunos são do curso técnico cozinha, da ST Mangabeira. Pode ser que tenha alguns alunos de outras escolas técnicas, que foi aberto para as outras escolas, porém, a prioridade era os alunos da escola do técnico cozinha, tá? Então, eles têm tudo a ver com o que você ensina. Ah, então ótimo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que mudou durante essa pandemia, né, nas boas práticas de manipulação, que na verdade a gente não mudou nada, a gente apenas acrescentou e intensificou, tá? Como Betânia disse, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquem à disposição para perguntar o que vocês quiserem, tá? Estou aberta hoje e para sempre para tirar dúvida e ajudar vocês naquilo que vocês precisarem, né? Quando a gente está trabalhando com cozinha, a gente precisa entender que as boas práticas, ela faz parte, né? Ela precisa estar agregada a tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, isso é muito importante para vocês. Vocês conseguem ver os slides? Sim. Pronto, estão vendo, né? Eu vou colocando os slides e qualquer coisa vocês sinalizam. Abre o microfone, tá, Betânia? E pergunta, viu? Eles têm um chat também, eles podem, eu vou olhando o chat e aí eu peço licença para que alguém fale, se Pronto, necessitar falar, pronto, certo? pronto. Pronto. Vocês estão me escutando direitinho? Sim. Pronto, então tá. Porque quando eu coloco os slides, eu não vejo vocês nem o chat. Então, vocês falem, Betânia me sinaliza, tá bom? Então, vamos lá. A segurança dos alimentos no novo normal, né? É muito importante a gente falar sobre isso e sempre, porque é uma coisa que vai permanecer na nossa vida, hoje e sempre, né? Vai permanecer na nossa vida porque a gente está vivendo um novo, de toda forma, né? Porque foi um vírus que chegou para mudar a vida de todo mundo. E eu acho que quando a gente está falando de cozinha, a gente só serviu para a gente entender que as boas práticas na manipulação, ela é essencial, né? Seja de qualquer pessoa da área que trabalha em cozinha. Então, foi uma doença, né, que foi causada por um vírus, todas vocês sabem, acompanhou bastante, e que apresenta um quadro clínico que vai variar de infecção assintomática e quadro respiratório grave. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes, né, com Covid, cerca de 80%, podem ser assintomáticos.
a gente começou a ter uma vida normal, né, na nossa cabeça. Começamos a sair, né, estamos ainda, a parte de estudos ainda está online, mas todo mundo já começou a trabalhar, todo mundo já está indo à praia, todo mundo já está indo a restaurantes. Então, na nossa cabeça, a gente está normal, mas a gente não está normal ainda. A gente ainda continua nesse novo normal. A gente ainda continua nessa pandemia, né? Então, a gente nunca pode esquecer. Então, se a gente entende que cerca de 80% da população está assintomática e 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar, a gente ainda precisa ter esse cuidado, tá? E quando a gente fala de cozinha, de restaurante, de manipulador, a gente precisa ter um cuidado muito maior, tá, em relação a isso. O consumo alimentar e a transmissão do Covid-19. Eu acho que vocês acompanharam muito, né, sobre jornal, notícias a respeito do Covid, da alimentação. No início, as pessoas ficaram bastante receosas, né, de pedir delivery, porque a gente começou a ter só delivery porque os restaurantes estavam fechados. E eu recebia muita dúvida e muita pergunta relacionada em relação ao vírus e o alimento. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, não existe até o momento evidência qualquer de tipo de contaminação através do consumo de alimento cozido ou cru. A experiência dos surtos anteriores, né, porque já tiveram surtos anteriores, não pandemia como a gente está vivendo hoje, da mesma família do vírus, que mostra que a transmissão não ocorreu através do consumo alimentar. A gente não pode falar 100%, porque eu acho que até hoje não tiveram ainda pesquisas voltadas para o alimento. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela fala através de algo que já foi estudado e que ela trouxe para o presente. Entretanto, mesmo que os alimentos sejam considerados improváveis veículos de transmissão, o que quer dizer improváveis, né? O vírus, ele precisa de um hospedeiro. Então, pelo que a Organização Mundial de Saúde fala, o alimento, ele não é um hospedeiro, mas o ambiente aonde estamos como bancadas, superfícies, embalagens, plásticos. Então, por isso que o cuidado na cozinha, nesse novo normal, ele foi intensificado. Ele precisou, né, ter um critério muito maior, principalmente de higienização, tá? Então, considera-se fundamental o atendimento fiel às boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. Então, se vocês são estudantes da área, porque vocês são estudantes da área, né, vocês precisam cada vez mais estudar muito sobre isso. A manipulação de fabricação, o manual de boas práticas, como manipular, como fabricar com segurança, o que você pode fazer de melhor na sua cozinha, o que é que você pode fazer de melhor para levar para a sua vida como profissional relacionado a isso. Então, eu acho muito importante, vocês são estudantes, né, e não esqueçam que como estudantes, vocês precisam se capacitar cada vez mais, tá? Eu nunca deixei de estudar, eu tenho 40 anos, estou há 14 anos como consultora de alimentos, tenho 40 estabelecimentos hoje e tenho 10 pós-graduação e estou ingressando no mestrado agora. Então, é uma dica, um conselho que eu digo a vocês, nunca parem de estudar, se capacitem cada vez mais para ser os melhores naquilo que você escolheu, tá? Voltando, então, de forma a continuar a garantir a entrega do alimento seguro à população brasileira. Então, todos os processos são relevantes para a garantia da segurança sanitária de alimentos e de produtos relacionados, tá? Então, o tema da nossa palestra é as boas práticas de manipulação e o novo normal, e a pandemia. Olha, se antes da pandemia as cozinhas, elas tinham uma preocupação, mas eu percebi que hoje elas têm uma preocupação maior, né? Ela tem um cuidado maior, ela se cuida muito mais hoje do que antes, tá? Vocês querem conversar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Ninguém tem dúvida? Vocês gostam desse assunto, gente?
Dizem que não tem dúvida ainda, professora. Pronto, vocês gostam desse assunto? É para a gente deixar uma palestra assim, bem Dizem que sim. tranquila. Amo. Pronto, Yasmin disse que ótimo. ama. Depois, A gente Betânia, a gente pode a gente pode ficar em contato e depois a gente pode marcar uma visita técnica, viu, deles nas minhas cozinhas, para Eles eles vão terem uma adorar. visão. Pronto, então pronto. É só a gente combinar direitinho, tá bom? Ana Carolina disse que é o assunto do TCC dela. Pronto, Carol, o que você precisar, você pode entrar em contato comigo que eu lhe ajudo, viu? Eu sou expert nessa área. Tá joia? Então vamos lá. Segurança dos alimentos e o novo normal. Agora é hora de olhar mais de perto esse novo normal e começar a tarefa de torná-los um novo melhor, né? Eu botei essa frase por quê? Porque é engraçado que antes da pandemia, a gente como consultor, como profissional da área, a gente sempre falou a importância das boas práticas de manipulação dentro das cozinhas, né? E muitas coisas que sempre foi falado, muitas vezes não eram escutado, a não ser que a gente vá de uma forma mais rígida e mostre àquele manipulador a importância das boas práticas de manipulação, né? Então, é engraçado que tudo que a gente falava, hoje se fala e parece que é uma coisa nova, mas que na verdade não é, porque a gente já vivia isso antes, né? Das boas práticas, dos cuidados, da higienização, né? Dos manipuladores, dos procedimentos operacionais dentro de uma cozinha, e aí depois dessa pandemia, parece que a gente está, que principalmente os donos dos estabelecimentos estão conhecendo isso agora. Então, a pandemia do coronavírus, ela tem provocado reflexões a curto e médio prazo no mercado de alimentos. De um lado, a preocupação com as finanças e com o quadro do pessoal. Durante o avanço da doença, né, a gente sofreu bastante, vocês acompanharam. Então, durante esses 4 meses de pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, restaurantes fecharam, então as pessoas estavam preocupadas tanto com o momento que estavam vivendo, com o agora, né? As coisas voltaram a abrir, voltaram a funcionar e estão pensando, e justamente, e aí estão tentando se reerguer esse mercado de alimentos. Então isso torna mais difícil. Por quê? Porque se um restaurante eu tinha uma quantidade X de funcionário e eu tinha condição de montar um plano estratégico de controle de higienização, de procedimentos operacionais dentro daquela cozinha, hoje com a equipe reduzida, eu preciso me desdobrar, né? Por quê? Porque hoje precisou se intensificar os cuidados. Se eu higienizava os equipamentos uma vez por semana, hoje a gente higieniza 2. Se o meu manipulador de alimentos fazia exame a cada 6 meses, hoje ele vai precisar fazer a cada 3. Se ele tinha o curso de boas práticas, a gente vai precisar intensificar esse curso. Então, são coisas que a gente precisou aumentar, intensificar, ter um cuidado maior, mas com uma equipe reduzida, né? Então, não é que seja difícil, mas é uma coisa mais demorada, né? Uma coisa que vai requerer mais do profissional esse cuidado. Então, o clima de o novo normal, ou nada mais será como antes, né, predomina e inclui medidas definitivas de segurança. Uma coisa que eu acho é a legislação da área de alimentos está no momento dela ser revisada, porque as nossas maiores leis, elas são bem antigas, 2002, 2004, então são coisas que precisam ser revisadas para que tenham agora, incluam medidas definitivas de segurança dentro dessas legislações. Nos últimos meses, os consumidores, eles têm experimentado mudança cada vez mais substanciais no setor alimentício, né? Em decorrência de diversos fatores, inclusive pandemia. Eu tenho 40 anos hoje, eu nunca vivi uma pandemia, então realmente foi uma coisa assim devastadora, principalmente de medo e de incertezas, né, que a gente ainda não sabe o que se vai acontecer daqui para frente.
Então, é uma coisa assim que a gente precisa realmente ter um cuidado e continuar sempre com o pé atrás e não achar que tudo acabou para que tudo não volte nem piore, né? Os diferentes hábitos e costumes e a rapidez da informação hoje, ela se tornou um benefício ou um malefício. A questão da segurança dos alimentos é um elemento a ser observado por todos, sempre. Eu sempre costumo dizer e sempre disse aos meus alunos o quê? Gente, a segurança do alimento hoje ela é primordial. Eu não tenho como ter estabelecimentos voltados para a alimentação se ali eu não tenho um alimento seguro, né? Então, principalmente uma coisa que agora deveria começar a funcionar é a implantação da lei para que todo estabelecimento que forneça refeição, produza, armazene refeição, deveria ter um profissional da área para tomar conta, né? Porque é uma coisa essencial. Então, como é que você tem um estabelecimento de alimentação se você não entende o que é alimentação, não é verdade? Então, é uma coisa que deveria ser mudada, sim. Deveria ser uma coisa obrigatória para que realmente no Brasil a gente tivesse segurança do alimento, que muitas vezes a gente não tem, né? Eu percebo isso quando eu entro nos estabelecimentos que eu começo a trabalhar, como era antes de mim, né? Então, são coisas que são agravadas a uma falta de conhecimento do proprietário do estabelecimento, é uma coisa que é agravada pela falta das boas práticas de manipulação dentro do estabelecimento, por falta de conhecimento. Então, entende-se que, com tudo isso, com toda essa falta, eu posso fazer com que o cliente tenha riscos e riscos de morte, né, por contaminação através do alimento. Então, isso é muito importante e é uma coisa que deveria hoje no Brasil ter mais cuidados, né? Os governantes deveriam ter mais cuidado e se empenhar mais no cuidado da segurança do alimento, para que a gente pudesse mudar realmente e saberem sentir que aonde a gente vai consumir o alimento, a gente realmente está seguro, não é verdade? Atualmente, a busca pela qualidade em todos os setores é incessante, principalmente quando falamos de alimentos. Qualidade nos alimentos significa o quê? Para mim, significa isso aí que eu coloquei para vocês. Conhecimento, a gente precisa ter sempre. A gente só consegue ser um bom profissional se a gente nunca deixar o conhecimento de lado. A gente nunca sabe demais, viu, meninos e meninas? Eu tenho 10 pós-graduações e eu ainda acho que eu não sei tudo. Então, é uma busca constante por esse conhecimento, para que a gente entenda realmente aquilo que a gente está fazendo e que a gente entenda que tudo aquilo que eu vou fazer no meu mundo profissional, ele vai ter uma consequência caso eu faça errado. Então, se eu tenho conhecimento daquilo que eu estou fazendo, né, a probabilidade de dar errado é bem menor do que eu deixar o conhecimento de lado. Competência, né, a gente precisa sempre, eu digo muito assim, sabe, eu me cobro muito, porque eu preciso ter competência, independente de quem esteja olhando. Eu não vou ser competente por A, por B, por C, por D, não. Eu vou ser competente por mim mesma, tá? Compromisso, né, é uma coisa fundamental. A gente só consegue ser um bom profissional se a gente tem um compromisso. Se a gente tiver compromisso de algo, se a gente se comprometer com algo e a gente cumprir, né? Como, por exemplo, eu estou aqui dando a palestra para vocês e eu achava que poderia mudar o horário, porque ontem meu esposo foi para o hospital, ele precisa colocar um aparelho dentro do cérebro, e a gente saiu do hospital hoje, quase agora, era 9 horas da manhã. Então, eu achava que não dava tempo eu ir em casa, trocar de roupa e vim para poder dar o curso a vocês, mas eu me comprometi. Então, independente de onde eu estivesse, eu iria dar a palestra para vocês, porque isso é um compromisso. Então, levem isso para a vida de vocês. Vocês são estudantes, se comprometam com aquilo que você está fazendo, porque não vai ser melhor para ninguém que está do teu lado, vai ser melhor para você ser um grande profissional, independente de qualquer coisa. Hoje vocês estão fazendo um técnico, amanhã vocês podem fazer uma graduação, mas isso vai depender de cada um de vocês, tá? Competitividade, essa competitividade que eu coloquei aí é uma competitividade saudável, tá? É uma competitividade que você vai ter com você mesmo. Como é que eu faço para ser um profissional que eu sou hoje?
Tudo que eu determino na minha vida, eu coloco como competitividade. Se eu fiz hoje, amanhã eu preciso fazer melhor. E assim sucessivamente, para que eu consiga ter o resultado esperado, que eu desejo e que eu acho que seja um bom resultado, tá? Produtividade, acima de tudo, consciência. Então, é isso que precisa, né? A qualidade dos alimentos significa isso. Então, se eu tenho esses pontos, eu vou saber dar valor à qualidade dos alimentos, tá? Eu vou dando, se vocês tiverem perguntas, vocês sinalizam, tá? 2 pontos que eu vou conversar com vocês. Primeiro, qualidade no alimento significa sobrevivência no mercado. Olha só, o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Pandemia, a gente não pode dizer que a gente está numa pós-pandemia, porque a gente não está. Né? A gente pode estar numa pós-quarentena, mas pós-pandemia não, porque o vírus continua aí. Inclusive, a gente está vendo nos jornais que tem cidades que estão tendo a segunda onda. Então, a gente não está pós-pandemia, a gente está no novo normal e a gente está pós-quarentena. A qualidade no alimento significa sobrevivência no mercado. Então, quem trabalha com alimento, quem trabalha em estabelecimento de alimento, vocês trabalham, né? Fazem um curso de técnico, está voltado para a cozinha. Então, a gente precisa entender que a qualidade hoje, ela é primordial, tá? Primeiro, porque os clientes só vão procurar os estabelecimentos que te passem confiança. Eu não vou comer no estabelecimento que eu sei que ele não se resguarda, que ele não se cuida, né? Então, eu não tenho como consumir um alimento ali. Então, hoje, os clientes, eles estão mais criteriosos e eles procuram o melhor dentro da segurança, né? Então, é isso que a gente precisa entender quando a gente está trabalhando nessa área, quando a gente está estudando nessa área. Falou de cozinha, falou de alimento, a gente não pode esquecer que tem que ter segurança dentro, tá? Então, hoje, o nosso grande desafio no Brasil é controlar a qualidade dessa matéria-prima, tá? A nota técnica, eu coloquei só essa para vocês, tá? Porque a Anvisa lançou 3 notas técnicas voltadas para a área de manipulação, para a área de cozinha. Então, depois eu mando para vocês darem uma lida. Essa nota técnica de número 18, ela trata do Covid e das boas práticas. Por que eu trouxe ela? Porque tem tudo a ver com a nossa palestra, né? Boas práticas de fabricação e manipulação dos alimentos, definindo procedimentos de saúde do trabalhador, higienização, que eu falei para vocês, conduta pessoal, higienização das mãos, higienização do ambiente, equipamento, utensílio. Você é estudante, você está na área de cozinha, você precisa começar ali a entender que o teu papel não é um só, o teu papel é um conjunto. E esse conjunto precisa estar agregado tudo isso, tá? Então, controle da matéria-prima, fluxo de produção, transporte do alimento, hoje ele é muito importante. Eu falei para vocês no começo que a Organização Mundial de Saúde, ela disse que o alimento não é um hospedeiro para o vírus, tá? Não existe evidência. Então, se não existe evidência, né, é porque talvez seja algo que não foi tão estudado ou não foi estudado ainda e pegaram referências passadas. Mas a gente sabe que o hospedeiro para o vírus pode ser equipamento, pode ser bancadas, pode ser superfícies, caixas, plásticos, isso aí saiu para todo mundo ver. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. A saúde do trabalhador, ela é fundamental hoje. Na verdade, sempre foi, minha gente. Olha, o ano passado, não, há 2 anos atrás, eu fui chamada para trabalhar num restaurante japonês, porque ele estava tendo muito surto. Vocês sabem o que é surto? Surto de intoxicação alimentar é quando mais de uma pessoa, ela se intoxica comendo algo daquele estabelecimento. Então, esse restaurante, toda semana, muitas pessoas passavam mal ao consumir. Então, o dono me achou e me chamou para fazer um trabalho lá. E o que foi que aconteceu? Quando eu cheguei lá, os manipuladores não tinham exames, fezes, urina, que a legislação pede que eles tenham, e a gente precisa fazer esse controle, independente de pandemia. Quando eles fizeram o exame de fezes, foi detectado um parasita. Parasita esse que é transmitido das mãos para o alimento. Então, veja, se ele não tivesse feito o exame,
né, o parasitológico de fezes, a gente não ia descobrir nunca por que as pessoas que estavam comendo ali estavam passando mal. Então, o sushi é um alimento que ele é consumido cru. Então, por ele ser consumido cru, a probabilidade de ter uma contaminação através de qualquer coisa, aonde botou o sushi, a mão do manipulador suja, a mão do manipulador contaminada, aquele alimento não vai passar por cocção, por temperatura alta. Então, a probabilidade de eu ter uma contaminação bacteriana, ter um surto, uma intoxicação ou infecção alimentar ali é muito grande. Então, os 7 sushimens estavam com parasita, e esse parasita estava passando da mão para o alimento. Então, eles tiveram que fazer um tratamento para poder começar a manipular o alimento, tá? Se tiverem dúvida, vocês perguntem, viu? É necessário que os estabelecimentos orientem seu corpo funcional quanto à importância de comunicar caso esteja apresentando algum sintoma de doença ou possua alguma sujeita em sua residência. Então, assim, hoje a gente tem que ter um cuidado maior do que antes com o manipulador de alimentos, até pelo vírus, né, para ele não contaminar as outras pessoas. Para os casos de identificação imediata de suspeitos, os estabelecimentos devem sensibilizar e afastar o colaborador em relação ao espaço físico, né? Então, é engraçado, eu vou dizer para vocês de novo, antes da pandemia, a legislação, ela já diz que se o manipulador tiver uma gripe, antes da gente conhecer o Covid, ele já não podia estar ali diretamente com o alimento, porque mesmo que ele esteja com a gripe normal, ele está contaminando o alimento, né? Ele está contaminando as outras pessoas. Mas aí, agora, como é Covid, aí precisa ter esse cuidado e esse afastamento, né? Então, o estabelecimento deve reforçar as medidas preventivas quanto à higiene dos equipamentos, utensílios, higiene pessoal. Com tudo isso, precisamos cada vez mais intensificar a importância da segurança do alimento. Então, o que foi que mudou? Né? Eu já falei. Oi. Uma aluna perguntou, pediu para você falar um pouquinho sobre a higiene do equipamento. Certo, então, como é que a gente faz? A higienização do equipamento é feito um cronograma de higienização de equipamentos para a cozinha, que vocês também podem fazer quanto alunos. Como é que funciona? Eu faço um cronograma de higienização de geladeiras, de freezers. Se eu fazia a higienização uma vez por semana, eu faço 2, né? A higienização com água, com bucha, com sabão. E os equipamentos, a mesma coisa. Equipamentos é uma coisa que precisa ser mais higienizada e ter um cuidado maior, porque ele é usado diário, né? Então, se eu tenho um fatiador de queijo, eu usei, preciso fazer a higienização correta a cada troca de processo. Então, eu vou fazer o quê? Ralar o queijo. Fiz a higienização, depois o presunto, e assim sucessivamente. Então, o manipulador hoje, ele precisa ter um cuidado muito grande na higienização desses equipamentos, porque ele sim pode ser um hospedeiro para nós, não para o alimento. Deu para entender? Deu sim, Alina, obrigada. Então, o que mudou, depois de que eu falei tanto, né? Eu já falei tanta coisa, mas o que mudou é isso, a gente intensificou. O novo normal apenas intensificou todos os nossos processos dentro da unidade de alimentação e nutrição. Procedimentos operacionais, o que é isso? É isso que eu falei. Procedimento operacional não é nada mais que nada menos que aonde a gente vai dizer o que o manipulador tem que fazer com cada processo e como. Por exemplo, higienização de freezer. Isso é um procedimento operacional padronizado, tá? Então, lá tem dizendo, vou fazer a higienização do freezer 2 vezes por semana, aí desligar da tomada, como lavar e com que material lavar. Isso se chama procedimento operacional padronizado. Então, todas as cozinhas precisam ter para melhorar o fluxo de higienização, de entendimento do manipulador, até mesmo para nós, como profissionais, cobrar uma coisa que eles estão vendo que é necessário e que eles já entenderam que tem que ser feito, tá? As boas práticas a gente intensificou, a gente está na cozinha, vê que o manipulador está fazendo alguma coisa errada, a gente já tem que chegar, já tem que conversar, explicar,
como se fosse um curso prático diário, é o que a gente precisa fazer, né? E esse cuidado com o manipulador é muito importante, né? Porque o manipulador de alimentos, ele é a parte fundamental de uma cozinha. Então, ele está ali como cozinha, como corpo, e que a gente tem que mostrar para ele que ele é fundamental ali dentro, né? Exames dos manipuladores precisam estar bem dentro do padrão, controle de higienização de tudo, parede, piso, equipamento, utensílio, banheiros. Então, a gente precisa ter um cuidado maior, controle de matéria-prima, tudo que chega do fornecedor, como é que está chegando, se está embalado, se não está, fazer a higienização antes de entrar no estabelecimento, controle com fornecedores, a gente também precisa ter esse cuidado, né? Então, são coisas, gente, isso já existe, sempre existiu nas boas práticas, só que agora está se falando mais por conta da pandemia. Mudanças mais visíveis, vamos falar assim. A higienização das mãos foi uma coisa mais visível, porque até o próprio dono do estabelecimento, seja ele qualquer um, ele hoje está mais prestando mais atenção se o manipulador está fazendo a higienização das mãos. Mas é aquilo que eu disse, sempre foi importante, tá? Por quê? Porque somos os maiores transmissores de Staphylococcus aureus, que é uma bactéria. Então, se eu não faço a higienização correta das mãos, aí sim, o vírus eu não transmito para o alimento, mas a bactéria sim. Então, tem bactérias que também matam e precisam ser, né, notadas, cuidadas. Então, a limpeza das mãos é uma das estratégias mais efetivas para reduzir, seja vírus ou seja bactérias. Lembre-se que as mãos devem ser lavadas com frequência, hábitos sim, que já conscientizávamos os nossos manipuladores. E agora precisamos controlar mais ainda. Eu agora coloquei um despertador na cozinha, a cada 30 minutos desperta para que ele saiba que ele tem que fazer a higienização das mãos, tá? Higienização de superfícies, de utensílios, as superfícies de manipulação, como tábua, bancada, mesa, utensílios como talher, faca de corte, entram em contato direto com o alimento, deve ser higienizado corretamente. A gente tem planilhas de controle disso para poder e saber exatamente se o manipulador está fazendo essa higienização correta. A higienização não é colocar tudo isso embaixo da torneira, né? Porque a água não mata bactéria, então a gente precisa se preocupar com isso, sim. Aqui são os métodos físicos: lavar os utensílios com água e sabão, enxaguar em água corrente e colocar em água fervente por 15 minutos, é importante. Lavar os utensílios ou superfícies de preparo com água e sabão, emergir ou banhar por 15 minutos, se necessário. Aí eu coloquei aí a medidinha que vocês já devem saber trabalhar, né, que é uma colher de água sanitária, até mesmo para nossa casa, para a gente ter esse cuidado, né, a gente precisa entender os cuidados que a gente precisa ter como profissional. Se a gente não entende, gente, porque eu falo muito isso, porque se eu não entendo como profissional esses cuidados, eu não tenho como ensinar o meu manipulador, tá? A higienização das embalagens foi uma coisa que mudou também. Vou lhe dizer, porque antes da pandemia, ninguém tinha hábito de fazer higienização de embalagens, né, em estabelecimentos. Chegava o fornecedor com embalagem de papelão, ninguém tinha o hábito de tirar o papelão e colocar já dentro de uma caixa plástica para entrar na cozinha. Ninguém tinha o cuidado de estar higienizando o saco de açúcar, de arroz, de feijão, não é verdade? E hoje a gente tem. Então, é uma coisa também que mudou, né? E que a higienização de embalagens de vidro, plástico com álcool a 70, antes do armazenamento. Então, isso aí é um ponto que mudou. Os estabelecimentos hoje, eles precisam fazer isso, que não faziam antes, né? Limpar com água e sabão, no caso de produtos embalados a vácuo, aí isso aí sempre existiu, como, por exemplo, lavar lata de refrigerante, lavar lata de sardinha, lavar vidro palmito, milho verde, ervilha. Isso sempre existiu, né? Mas muito pouco se falava, e agora se fala. Substituir a embalagem original por recipientes com tampas para alimentos acondicionados em bandejas e caixa de papelão. Então, veja, são coisas simples que a gente sempre falou, mas que depois, né, com essa pandemia, se fala muito mais.
Então, assim, para mim é ótimo que se fale, né? Porque eu preciso fazer com que as pessoas entendam que a gente não consegue ter segurança do alimento se a gente não tiver isso aí. Tudo isso aí que eu trouxe para vocês é o essencial e são coisas básicas que eu preciso estar usando no meu dia a dia, tá? Então, são coisas que eu preciso e são necessárias. E vocês veem, são coisas simples, né? Eu adoro falar sobre esse assunto, que é muito importante. Certo, gente? Betânia, alguma pergunta? Eu acho que a nossa palestra acabou. O pessoal perguntou se eles podem cobrar essa higienização adequada nos restaurantes. Com certeza. Temos esse dever, né, e esse papel de fazer isso. Depois, se você quiser, você manda seu e-mail para mim, Betânia, eu mando esse material em PDF para você mandar para eles, tá? Pronto. Eu acho que é um material simples, mas é uma coisa que não adianta a gente falar 5 horas e eles não entenderem nada, né? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que tenham gostado. Vou dizer de novo, estou à disposição para qualquer coisa. Betânia tem meu telefone ainda, eu acho. Tenho sim. E foi muito importante essa sua palestra nesse momento. Eu também tenho um pedido para eles se atualizarem com esses cursos online que a Vigilância Sanitária tem disponibilizado, porque isso melhora. Daqui a 2 anos, muitos desses alunos são dos primeiros anos, então, mais 2 anos, eles estarão nos estágios. Isso. E aí, é como eu digo, esses cursos, essas informações e esses conhecimentos é um diferencial para que eles possam adentrar nesse mercado de estágio, porque quem faz a seleção são as empresas, e aí as empresas vão verificar a diferença que tem cada um deles no seu currículo, de seu conhecimento, quem teve mais interesse. A gente tem tido muitos TCCs voltados para essa área, tem alunos de segundo e terceiro ano também presentes. Muito bom. O que tem crescido muito, estimulado na escola, eu tenho procurado estimular muito na escola toda essa questão de entrada de laboratório, e agora mais, no próximo ano, quando estivermos presentes, toda a questão dos EPIs, dessa lavagem de mãos, das questões de lavar os alimentos de forma adequada. Normalmente eu dou em aula prática a lavagem dos legumes e frutas. Agora, claro que a gente vai ter um pouco mais em relação a embalagens, que a gente não se preocupava em lavar quilo de arroz, quilo de feijão, Isso. que muda muito, mas da consciência de cada um na cozinha. Mas eu sempre digo assim para eles, olha, quando vocês estiverem trabalhando numa cozinha, vocês têm que se colocar no lugar do outro. É pensar que aquele cliente que vai comer ali pode ser sua mãe, que já tem, pode ser sua vozinha, que já tem 70 anos, não pode correr o risco de ter uma enfermidade por causa de alimentação. Então, sempre se colocar no lugar do outro na hora de preparar o alimento, porque não é porque você não está preparando para a sua família que você vai preparar de qualquer forma. Isso. Então, a alimentação é algo muito sério, porque põe em risco a vida das pessoas. Então, assim, eu tenho procurado trabalhar essa consciência, mas, assim, a gente pode pensar em você fazer uma outra participação com essa questão da microbiologia, que é muito importante, para eles entenderem, quando a gente diz assim, porque eu falo um pouco sobre toda a questão microbiológica, mas assim, mais a fundo, por quê que o alface, eu sempre digo assim, gente, eu não como alface em lugar algum. Eles dizem que ficam aterrorizados quando eu vou explicar por quê. Mas assim, o risco que tem em comer alface, o porquê microbiologicamente esse alface não deve ser comido em um local onde vocês não têm segurança de que isso foi lavado adequadamente. Por sinal, um aluno meu citou um lugar chamado, que você falou, que a gente não... Hoje, o consumidor está mais crítico em relação a onde vai comer. Mas, por exemplo, um aluno me disse que lá em Mangabeira existe um cachorro-quente chamado Cebozão. Eu não conheço, mas assim, eu fico imaginando como alguém vai comer lá depois de ver esse nome, o Cebozão. Isso, exato. Então, assim... Mas quando você quiser, pode marcar, eu dou a palestra que você quiser, microbiologia, trago assuntos novos para eles, viu? Porque tá sempre, esse conhecimento está sempre agregando muita coisa para eles, Isso. né? Você sabe que eu estou sempre à disposição.
sai dessa rotina da gente estar, os mesmos professores dando aula, chega uma outra pessoa, um outro profissional. Então, assim, quem quiser, pessoal, abrir o microfone e dizer alguma coisa, pode abrir, tá? O microfone. Eles normalmente ficam meio escondidinhos nas aulas mesmo, não é só assim não, tá? Eles nem abrem as câmeras. Não tem problema não, mas qualquer coisa, depois eles podem ir no meu direct, no meu Instagram, perguntar. Eu estou aberta à disposição, sempre, viu? Quem precisar de ajuda... perguntar uma coisa, Aline, que me perguntaram na aula, mas eu não tinha verificado esses dias ainda, essa nova recomendação da Anvisa. A questão das luvas, que não era obrigatória, ainda não é obrigatória. É isso? Não. Era essa dúvida que uma aluna me perguntou, e eu disse, eu vou verificar, mas você já vinha essa semana, foi essa semana, porque eu disse, a questão de a luva teria que ser lavada, teria que ser trocada muito rapidamente, por a questão da contaminação Qualquer cruzada. troca de atividade para não contaminar. Qualquer troca de atividade. E aí o restaurante não vai querer bancar uma luva a cada 20 minutos, ou a cada mudança de processo. O mais importante é fazer a higienização das mãos. Com licença, Aline. Oi? Teve um aluno que perguntou, eu queria saber se a senhora achou a pandemia um ponto positivo para que os profissionais da cozinha aprimorassem os conhecimentos e a prática sobre os alimentos. Sim, eu acho. A pandemia ela não veio trazer nada de bom, mas nesse aspecto, da forma que você perguntou, sim, com certeza. Eu vou deixar meu Instagram aqui, tá, para vocês, ó, no chat. Se vocês tiverem dúvida, quiserem ajuda, eu estou à disposição, tá, para ensiná-los. A gente que agradece a sua participação, Aline. O prazer foi todo meu, viu? Desejo tudo de bom a todos. Meu Instagram tá aqui, alinegrise.nutricionista. Vocês podem ir no direct, perguntar o que precisar, o que quiser. E é sempre um prazer contribuir, tá? E eu sou uma pessoa que gosto muito de contribuir tudo aquilo que eu sei, Betânia sabe, né? Foi um prazer, viu, Betânia, lhe rever. Um beijo e que Deus abençoe também. vocês, viu? Tchau, obrigada.